vida amorosa no momento atual. Sete de paus, 9 de ouros, rainha de copas, o pendurado, o diabo, 5 de copas, rei de copas, 10 de copas, a morte e 8 de ouros. Signo de Libra inicia com a energia do 7 de paus. Para quem está se relacionando com alguém, eu vejo que pode existir aqui desafios na relação, onde uma das partes pode também estar adotando uma postura mais defensiva em relação ao outro. Eu vejo que esses desafios podem não só ser causados pelas circunstâncias atuais, pelas situações que estão ocorrendo, como também pode ser causado por interferência de pessoas, principalmente influência de familiares, seja da parte de vocês ou da parte do outro. E também pode ser o caso de alguns estarem passando por esse desafio no relacionamento por conta do aspecto profissional e financeiro. Em todo caso, aqui eu vejo que existem esses desafios que podem resultar também em conflitos com o parceiro, com a pessoa que vocês estão lidando. E eu vejo que mesmo que haja esses desafios, essas dificuldades, eu vejo que alguém aqui está adotando uma postura de resistência em relação a esses desafios. Mas eu vejo essa resistência mais sendo como sendo motivada por uma teimosia. Eu vejo que alguns de vocês podem lidar com uma situação de triângulo amoroso, onde a outra parte é que é a parte comprometida, e nesse caso pode existir aqui a dificuldade na situação, principalmente por conta do relacionamento, do compromisso dessa pessoa, e eu vejo essa pessoa adotando essa postura de resistência, de querer proteger o próprio relacionamento. Eu vejo essa insistência em fazer isso e adotando estratégias para evitar que haja interferência da relação de vocês com essa pessoa no compromisso que ele ou ela possui. Para quem está solteiro, eu vejo que as circunstâncias podem estar dificultando a vida amorosa de vocês, principalmente a área profissional e financeira, também pode ser questões familiares. E eu vejo que vocês é que estão adotando essa postura defensiva, de resistência, mas eu vejo essa resistência sendo motivada por uma teimosia. Então vocês precisam tomar cuidado e refletir em relação às motivações que podem estar gerando essa postura mais de resistência. Vocês precisam refletir quais são as suas convicções, no que vocês acreditam, se vocês estão acreditando em algo que talvez tenha uma base que é falsa, pode ter uma origem de um conceito falso, e que vocês podem estar insistindo numa situação onde pode resultar aqui em mais desapontamento, mais dificuldade. E para quem está se relacionando com alguém também deve refletir sobre isso, porque existe essa energia de teimosia, eu vejo aqui para muitos de vocês.
O 9 de ouros, como obstáculo, indica que para quem está se relacionando com alguém, eu vejo que existe realmente influência do aspecto profissional e financeiro, dificuldades aqui em alcançar um certo nível de independência financeira, de realizar aqui possíveis metas relacionadas a essa área. É possível que alguns de vocês estejam lidando com uma pessoa que depende de familiares, depende financeiramente, talvez ainda more com familiares, ou vocês podem estar passando por essa situação e é um dos obstáculos para o relacionamento, para a relação de vocês com essa pessoa. Outros de vocês podem ter problemas relacionados à autoestima, e isso gera muita insegurança e também essa postura defensiva em relação ao outro. Talvez por conta da insegurança aqui pode estar gerando conflitos no relacionamento, acusações que talvez sejam baseadas em paranoias. Eu vejo para alguns essa situação também de conflitos onde uma pessoa pode ficar apontando o dedo e a outra sempre se defendendo, como esse personagem aqui. E o 9 de ouros também indica isso, uma possível dificuldade em alcançar um nível aqui elevado de autoestima, de amor próprio, de estar satisfeito consigo mesmo, independente do outro, independente da presença do outro, principalmente. Para outros de vocês, pode existir um exagero nessa energia do 9 de ouros, onde uma das partes pode estar focando muito no aspecto material, financeiro, e talvez pode haver muitos gastos em coisas superficiais, por exemplo, em coisas relacionadas à estética, à beleza, ao cuidado do corpo. Também pode ser relacionado à melhoria da saúde, mas eu vejo muito mais gastos excessivos em coisas fúteis e que pode ser motivo também de discussões, de conflitos. E esse seria o obstáculo aqui, esses aspectos seriam o obstáculo para a relação de vocês fluir aqui. Para quem está numa situação de triângulo amoroso, eu vejo que existe a dificuldade de alguém aqui se tornar solteiro ou solteira. E eu vejo que é por resistência dele ou dela. Eu vejo que essa pessoa provavelmente está resistindo à tentação, porque eu vejo que para muitos de vocês a terceira pessoa seria a parte de vocês. Caso seja o contrário, vocês adaptam a situação. E eu vejo que a parte comprometida aqui está resistindo à influência de vocês, por realmente não querer. Eu vejo aqui uma resistência a terminar o relacionamento que ele ou ela possui. Então, o obstáculo seria esse. Também é possível que essa pessoa seja dependente financeiramente do parceiro, ou vice-versa, o parceiro ser dependente dele ou dela. Pode existir uma questão relacionada à parte financeira aqui. Talvez alguns de vocês estejam lidando com uma pessoa que já tem família, então teria essa questão dos filhos dependerem financeiramente aqui dessa pessoa. Então existe esse fator também que acaba dificultando que haja aqui a resolução da situação, para quem está numa situação de triângulo. Para quem está solteiro, existe uma dificuldade principalmente não só relacionada à questão da autoestima, que eu já falei no começo, para alguns, como também o que pode estar gerando essa postura mais defensiva, como também dificuldades na área profissional e financeira, onde alguns de vocês podem estar buscando alcançar um nível de independência financeira aqui, buscando realizar algumas metas profissionais e podem estar tendo dificuldades nisso, e isso influenciar na vida amorosa. A Rainha de Copas, como a base, indica que alguns de vocês podem estar lidando com uma pessoa que tem forte influência do signo de água, Câncer, Escorpião, Peixes,
mas não necessariamente. Eu vejo que a Rainha de Copas geralmente tende a ser uma pessoa que é bastante sensível, é bastante sentimental, emocional. É uma pessoa que tem um forte lado maternal, mesmo que seja um homem. É uma pessoa bastante receptiva, calorosa, uma pessoa muito amável, atenciosa, empática. Ela se coloca no lugar do outro. É uma pessoa que tende a amar profundamente e incondicionalmente o outro. E é uma pessoa que tende a ser muito intuitiva também. E por vezes ela pode ser um pouco sonhadora. E alguns de vocês podem estar lidando com uma pessoa assim. E essa pessoa ser a energia aqui que está... É a energia base aqui das situações do momento. Então é possível que para alguns de vocês essa pessoa seja um familiar influenciando aqui, tendo importância na situação, gerando algum tipo de desafio na relação de vocês com outra pessoa. Pode ser uma mãe, por exemplo. Para outros de vocês pode ser uma pessoa próxima. Para quem está numa situação em triângulo, provavelmente é o parceiro ou a parceira da pessoa que vocês estão interessados. E eu vejo que há muita influência aqui dessa pessoa. E eu vejo que há sentimento compartilhado também. Para quem está solteiro, é possível que essa pessoa seja um familiar influenciando ou uma pessoa que pode ter sentimento por vocês, ter carinho, afeto por vocês e que influencia aqui, tem importância na situação do momento. O pendurado no passado recente indica que para quem está se relacionando com alguém é bem possível que vocês passaram por algum período de reflexão. Alguns podem ter percebido uma certa estagnação no relacionamento, nas situações. E isso motivou essa questão da reflexão. Pode ter havido a necessidade de abrir mão de algo para que a situação se desenvolvesse, para que houvesse aqui uma solução. Eu vejo também que para alguns de vocês que estão se relacionando com alguém, pode ter havido aqui a postura de uma das partes. Eu vejo bastante teimosia, como se essa pessoa acreditasse em algo e ela defendesse essa convicção, essa crença a todo custo. E é o que ela está fazendo, continua a fazer no momento atual. Se vocês estão lidando com uma situação de triângulo, é bem possível que o pendurado tenha indicado esse período de reflexão, de pausa, de suspensão. E essa incapacidade talvez de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. E eu vejo que é muito pela pessoa não querer abrir mão do relacionamento que ela possui. Eu vejo essa teimosia muito forte da parte de alguém aqui. Porque existiu aqui, e para alguns de vocês ainda existe, a necessidade de abrir mão de algo, para que a situação avance, para que haja solução aqui. E eu vejo que essa pessoa não quer abrir mão, talvez por sentir a dificuldade em fazer isso. Para alguns de vocês é abrir mão de um relacionamento, para quem está numa situação de triângulo. Para outros de vocês pode ser relacionado a relações familiares ou questões profissionais. E em todo caso essa pessoa acha difícil fazer isso. É como se fosse um sacrifício fazer isso. E eu vejo que essa pessoa está resistindo a fazer essa escolha, a tomar essa decisão, essa iniciativa. Para quem está solteiro, pode ter havido esse período de reflexão também para vocês. E eu vejo que alguns de vocês provavelmente poderiam estar aguardando algo acontecer. Talvez houve até uma certa acomodação aqui para alguns de vocês que acabou desencadeando esse processo de reflexão e essa percepção de que não estava acontecendo nada na vida afetiva de vocês. E era muito por conta dessa postura mais acomodada. E até de uma certa vitimização aqui.
E eu vejo que alguns podem estar insistindo nessa perspectiva. É como se como se achasse que as coisas, as situações no externo teriam que mudar, mas sem que alguns de vocês, se movimentassem para isso. E eu vejo também uma certa resistência em relação às circunstâncias, à aproximação de pessoas novas. E isso pode vir de um apego aqui, seja de alguém do passado, porque alguns de vocês podem ter ficado um longo período aqui à espera do retorno de alguém, ou apego a crenças aqui, a convicções que podem ser baseadas em conceitos falsos e que é necessário vocês abrirem mão para que não só vocês consigam resolver esse possível, consigam se libertar dessas resistências internas que causam dificuldade para que vocês se envolvam com alguém novo, como para que a situação, para que vocês consigam obter aqui solução para possíveis dificuldades no momento atual. O lado sombra, que é a carta do diabo, indica que alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que tem forte influência do signo de Capricórnio, mas não necessariamente. E eu vejo que para quem está se relacionando com alguém, pode surgir uma pessoa despertando, colocando à prova o relacionamento, a relação em si. Mesmo para quem não está comprometida com a outra parte, eu vejo que pode surgir uma terceira pessoa causando essa tentação, entre aspas. O que é necessário aqui, eu vejo que para alguns de vocês já pode ter surgido, tanto que a pessoa que está sendo tentada está resistindo às tentações, tem o 7 de paus. E eu vejo que se forem vocês aqui sendo tentados por uma pessoa, eu vejo que vocês precisam refletir a respeito disso. Para vocês evitarem se envolver aqui com essa pessoa, mesmo que haja uma forte, porque eu vejo que vai despertar, ou já despertou, um forte desejo sexual, uma química muito grande aqui, uma atração física muito grande também, mas eu vejo que é só isso. Então, a carta do diabo pede para que vocês reflitam sobre isso, se vale a pena vocês se envolverem com uma outra pessoa só por conta dessa energia aqui carnal, desse desejo carnal. E alguns podem ser tentados realmente a atrair o parceiro, a se envolver com essa terceira pessoa. Mas existe essa resistência também. Para quem está numa situação de triângulo, aqui já está indicando a questão da situação. Tem 3 personagens na carta do diabo. E eu vejo que pede essa reflexão quanto a alguns de vocês estarem abrindo mão do próprio poder pessoal por abrindo mão desse poder e colocando o poder talvez nas mãos do outro ou da situação. Então, para quem está numa situação de triângulo, é possível que alguns tenham a percepção de que precisa do outro, ou de que precisa que a outra pessoa faça uma escolha, tome uma iniciativa. E eu vejo que essa pessoa está resistindo em fazer isso. Então, essa questão de precisar é ilusão. Então, a carta do diabo pede para que vocês reflitam se vocês não estão dependendo de uma situação ou de uma pessoa por conta, seja da forte atração que vocês sentem pela pessoa, seja talvez pelo desejo. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez alguns podem não gostar muito, mas a carta do lado sombra fala muito do lado sombra da personalidade, da nossa personalidade, que seria sentimentos, pensamentos que são reprimidos e que provavelmente nós não temos consciência disso. Então, alguns podem estar se envolvendo numa situação de triângulo, seja pela questão mesmo do desejo aqui carnal, pela paixão que ele ou ela transmite
a vocês. Para outros de vocês, pode haver um desejo profundo aqui, até um certo ciúme quanto ao relacionamento que essa pessoa possui. Porque eu vejo que essa pessoa se sente feliz com o parceiro dele ou dela. Então pode existir uma certa inveja, um certo ciúme em relação a isso. E por conta desse sentimento estar reprimido e alguns não terem consciência disso, alguns podem agir de modo a querer esse relacionamento para si, esse 10 de copas para si. Então alguns podem estar numa situação de triângulo por conta disso. Outros pode ser o desejo de se sentir seguro, de ter a estabilidade aqui. Talvez a pessoa tenha uma certa estabilidade material, financeira, ou pelo menos passar essa impressão, porque a carta do diabo fala muito de ilusões também. Então, de uma certa superficialidade. Então, alguns podem ter esse desejo reprimido de ter essa estabilidade através de um relacionamento, e alguns podem ter escolhido uma pessoa que já é comprometida, que já tem uma certa estabilidade mesmo, e acabar adotando essa postura de ser a pessoa que coloca esse relacionamento à prova. E para outros de vocês pode ser uma consequência do ego, de vocês se sentirem reconhecidos, se sentirem valorizados com a ideia de conseguir essa pessoa para vocês, porque é mais difícil conquistar essa pessoa, porque essa pessoa já é comprometida. Então reflitam sobre isso para quem está numa situação de triângulo. Se não é uma questão como essa, que está sendo a motivação e que vocês podem estar insistindo nesse conceito, nessa ideia. E eu vejo que há muita teimosia aqui para que seja concretizado o que vocês acreditam aqui. Então alguns podem adotar essa postura. Para quem está solteiro, é possível que vocês acabem conhecendo uma pessoa que vai despertar esse sentimento de paixão muito forte, esse desejo carnal muito forte. Isso pode gerar até uma certa obsessão, uma energia muito viciante e que pode desencadear o sentimento de apego também. Então vocês precisam e para alguns de vocês que estão solteiros podem sentir isso por uma pessoa que já é comprometida. Então pede a reflexão, essa carta também pede a reflexão a respeito do que eu já falei, quanto à possibilidade de vocês acabarem se envolvendo numa situação de triângulo, para quem está solteiro. O 5 de copas no futuro imediato indica que tanto para quem está se relacionando com alguém, quanto para quem não está, para quem está solteiro, há a tendência de, se vocês se insistirem aqui numa situação, vocês percebem que não está alcançando aqui o sucesso, está causando ainda mais dificuldade, a tendência é vocês se sentirem assim, desiludidos, desapontados, decepcionados. E eu vejo que para quem está se relacionando com alguém, eu vejo que pode existir esses desafios, possíveis conflitos, e eu vejo alguém aqui sendo teimoso em não mudar aqui a perspectiva da situação, em não abrir mão do que precisa ser deixado para trás aqui. Eu vejo muito mais sendo crenças e uma forma de pensar, e eu vejo que há a tendência de ou vocês se sentirem decepcionados pela pessoa, em relação à pessoa, ou ele ou ela em relação a vocês. Eu vejo muito mais vocês em relação a ele ou ela. Alguns de vocês podem ter criado expectativas a respeito de uma situação aqui, e essas expectativas tendem a ser frustradas com o 5 de copas. Também pode existir aqui a possibilidade para alguns que estão se relacionando com alguém
de haver interferência de uma terceira pessoa que vai desencadear esse sentimento de decepção e até de possível perda aqui. Então, pode ser um familiar para alguns de vocês, ou uma pessoa que tenha interesse no parceiro ou em vocês. Em todo caso, aqui existe a tendência a haver uma decepção, uma desilusão aqui. Para quem está solteiro, não, para quem está numa questão de triângulo amoroso, é bem possível que, se vocês insistirem nessa situação, vocês vão se desapontar, se decepcionar, porque a parte comprometida, há muita possibilidade de que essa pessoa não largue o relacionamento para ficar com vocês. Sinto informar, o 5 de copas indica isso. Tem os três cálices aqui caídos e os 2 cálices ainda em pé. Então eu vejo que para quem está lidando com a situação como essa e é a terceira pessoa, eu vejo que ele ou ela provavelmente já está resistindo aqui, tentando proteger o relacionamento. E eu vejo que por conta dessa teimosia, dessa insistência em não fazer... essa insistência em proteger o relacionamento por conta dessa relação à parte com vocês, eu vejo que essa pessoa provavelmente vai acabar gerando essa decepção, essa desilusão. E é bem possível que vocês acabem se separando por conta da postura dessa pessoa. Para quem está solteiro, eu vejo que vocês podem ficar se lamentando, principalmente em relação a alguma situação do passado, seja algum relacionamento que vocês tiveram no passado que vocês ainda não digeriram bem, e que pode até ser um dos motivos para quem está solteiro ainda estar nessa postura de resistência quanto a investir em novas pessoas, em conhecer novas pessoas. E quando surgem oportunidades aqui, vocês acabam afastando essas oportunidades. Eu vejo que com o 5 de copas é bem possível que quem está solteiro vai ficar se lamentando alguma situação, seja por conta do apego ainda ao passado, seja se lamentando por algo que não fez no passado. Eu vejo que tem muito relação com o passado. Para outros de vocês pode ter relação com questões familiares também. Mas busquem, de forma geral aqui, o 5 de copas pede para que vocês não fiquem se lamentando. O que acontecer, se for uma questão passada aqui, o que aconteceu, aconteceu. Não adianta vocês ficarem lamentando, que não vai mudar o passado. Então eu vejo que se vocês continuarem nessa energia de lamentação, vocês não vão perceber as oportunidades. E vai dificultar, seja de vocês alcançarem aqui a harmonia no relacionamento, para quem já está se relacionando com alguém, seja de vocês perceberem aqui a oportunidade de vocês terem um relacionamento que traz felicidade, realização emocional. Então, se vocês quiserem evitar, eu vejo que para muitos de vocês não vão conseguir evitar essa questão de se decepcionar com algo ou alguém. Mas cabe a vocês escolherem ficar nessa energia de lamentação ou seguir em frente, deixar o passado para trás, o que ocorreu aqui para trás, e focar no futuro, no que vocês podem fazer para mudar, para não repetir possíveis erros, para não repetir, talvez, para evitar criar expectativas e que pode ter gerado essa frustração, ou de evitar criar certas ilusões para não acabar se desiludindo. Eu vejo essa situação aqui. Quanto ao tempo, eu vejo que dentro de 5 semanas essa situação ocorra. O Rei de Copas nos temores indica que vocês realmente podem lidar com uma pessoa que tem forte influência do signo de água. Eu vejo principalmente o signo de Escorpião. Saiu o Rei e a Rainha. Então,
nos temores aqui, para quem está se relacionando com alguém, é possível que você, eu vou dar algumas características do Rei de Copas. O Rei de Copas tende a ser para vocês encaixarem se é o parceiro ou se é uma outra pessoa. Rei de Copas, ele é bem diferente da Rainha de Copas. Ele, apesar de que ele complementa, né? Rei e Rainha, então existe esse complemento. Então, o Rei de Copas tende a ser uma pessoa bastante reservada. É uma pessoa que, ao contrário da Rainha, que ela tende a ser muito aberta a conexões aqui, a criar conexões, a se envolver emocionalmente. O Rei de Copas, ele é mais, tem um pé atrás, pode ser uma pessoa um pouco desconfiada, é uma pessoa que ama profundamente, mas ela custa a demonstrar a profundidade desse sentimento, porque tende a ser uma pessoa que já é muito experiente no âmbito afetivo, então provavelmente já sofreu muito no passado. Então essa pessoa já criou uma defesa e já tem inteligência emocional suficiente para se envolver com outras pessoas e sabe muito bem, tem a maturidade aqui para se relacionar. É uma pessoa que tende a demorar também a se entregar nos relacionamentos, mas tende a ser uma pessoa muito intuitiva também, pode ser uma pessoa muito espiritualizada e tende a ser uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito generosa também. E eu vejo que se vocês identificarem essas características no parceiro, eu vejo que vocês podem ter receios a respeito, talvez essa pessoa, por ser assim, um pouco fechada, alguns podem ter receios de que essa pessoa esteja escondendo algo, ou ele ou ela não pode não estar sentindo tanto amor por vocês como era no começo do relacionamento. Eu acho que alguns podem ter receios a respeito disso, por conta dessa pessoa agir dessa forma. Para outros de vocês pode ser uma outra pessoa aqui no contexto e que acaba gerando receios quanto à interferência dessa pessoa influenciar a relação de vocês com uma outra. Para quem está numa situação de triângulo, como eu vejo aqui o casal Rei e Rainha de Copas, eu vejo que vocês podem ter receios quanto a essa pessoa ainda amar o parceiro ou a parceira. E eu vejo que vocês também podem ter medo de que, por conta dessa pessoa ter esse sentimento pelo parceiro ou a parceira, essa pessoa acabe não evoluindo a relação com vocês, no sentido de investir num relacionamento aqui. No caso, se separar do parceiro para ficar com vocês. Para quem está solteiro, pode... como eu vejo que alguns podem ser tentados a se envolver com uma pessoa que tem um relacionamento, provavelmente vai haver receios acerca do parceiro ou parceira dessa pessoa. E também pode ser a respeito de familiares, da interferência aqui de um familiar na situação e que pode gerar dificuldades na vida amorosa de vocês. O 10 de Copas, como no ambiente, para quem está se relacionando com alguém, eu vejo que essa pessoa... eu vejo dois cenários aqui. Eu vejo que para uma parcela de vocês, essa pessoa se sente muito bem no relacionamento. Mesmo que haja desafios aqui, eu vejo que essa pessoa se sente feliz, realizada no relacionamento. O outro cenário seria essa pessoa, ele ou ela, apesar de ter percebido aqui que durante o tempo do relacionamento que vocês possuem, ele ou ela se sentiu muito feliz e realizado, é possível que por conta das dificuldades, dos conflitos e possível interferência de uma terceira pessoa, ele ou ela sinta que o relacionamento já atingiu o propósito que havia entre vocês. O 10 de Copas também pode indicar um final de ciclo. Também vejo interferência de questões familiares na situação.
Para quem está numa situação de triângulo, provavelmente indica aqui o relacionamento da pessoa. E eu vejo que essa pessoa se sente muito bem no relacionamento, por isso está adotando essa postura defensiva de resistência. E eu vejo que para muitos de vocês essa pessoa pode pensar em proteger esse relacionamento, principalmente se essa pessoa já tiver filhos. Eu vejo essa pessoa querendo manter a harmonia do relacionamento, a harmonia familiar. Por isso existe essa resistência. Para uma parcela menor, pode existir o pensamento de terminar o relacionamento, mas eu vejo muito mais essa pessoa querendo proteger. Para quem está solteiro, é possível que haja também questões familiares interferindo na vida amorosa de vocês, mas também há a possibilidade de surgir aqui uma pessoa que pode proporcionar esse relacionamento estável, que traz um sentimento de plenitude, de realização. Só que cabe a vocês saírem dessa postura de resistência, buscarem se desapegar do passado, porque eu vejo que alguns podem ainda estar apegados ao passado, e não ficarem se lamentando pelo que ocorreu aqui no passado, porque eu vejo que se vocês ficarem nessa energia, é bem possível que vocês não percebam essa oportunidade. Também tomem cuidado com o excesso de expectativas. Alguns podem ficar idealizando aqui uma pessoa, um relacionamento, e achar que é o relacionamento perfeito, e no final acabar se desiludindo. Seja por conta de vocês perceberem que a pessoa não é o que vocês idealizavam, ou vocês podem acabar começando a se relacionar com a pessoa e perceber que não era bem o que vocês estavam esperando. Então, tomem cuidado com o excesso de expectativas. A morte no emocional indica que alguns de vocês podem realmente estar lidando com uma pessoa que tem forte influência do signo de Escorpião. E eu vejo que para quem está se relacionando com alguém, eu vejo dois cenários também. Eu vejo uma parcela de vocês desejando renovar o relacionamento. E para isso vocês podem estar percebendo que precisam mudar, ou que a outra parte precisa mudar, ou que ambos precisam mudar. E que essa mudança tem que ser para valer. Eu vejo principalmente a mudança no comportamento, na forma de pensar. Pode ser preciso deixar alguns hábitos para trás também. Alguns de vocês podem desejar se mudar, e isso pode impactar o relacionamento, mudança de residência ou de cidade. Outros de vocês podem desejar aqui mudar o status do relacionamento. Eu vejo que pode ser de namorando para noivado. Para quem não está num compromisso, pode ser ingressar num compromisso, mas eu vejo principalmente a necessidade de mudança. O outro cenário seria para quem não está satisfeito no relacionamento. Então eu vejo que há o desejo aqui de terminar o relacionamento por sentir que o relacionamento já chegou ao fim. É como se não tivesse mais o que acrescentar. É como eu falei aqui do 10 de copas para alguns. É como se o relacionamento já proporcionou o que tinha que proporcionar. E eu vejo que pode ter havido mudança de uma das partes ou de ambas. Então, isso também pode ter influenciado nessa questão de haver esse desejo de colocar um ponto final. Para quem está solteiro, também pode existir esse desejo de mudança. E também vocês podem estar passando por um processo de desapego de uma pessoa do passado. Também pode existir aqui para alguns, como eu vejo o 5 de copas, alguns podem estar passando por um processo de luto, seja o término recente de um relacionamento ou a perda de uma pessoa que vocês tinham uma conexão forte emocional, seja um familiar, uma pessoa próxima aqui. E nesse sentido vocês estão passando por esse processo de luto, e isso também está ajudando a vocês deixarem para trás possíveis crenças, hábitos, padrões de comportamento que já não acrescentam mais na vida de vocês e que podem interferir na vida amorosa. E o 8 de ouros indica que para quem está se relacionando com alguém, é bem possível que após
a possibilidade de haver alguma desilusão ou desapontamento aqui, decepção, vocês acabem direcionando o foco mais para o lado profissional. Profissional e financeiro também pode ser relacionado a estudos. E também vejo eu vejo mais o foco nesse aspecto, mas também com a intenção de se dedicar mais tempo ao relacionamento. Eu vejo que vocês podem perceber que é necessário focar nessa área para proporcionar mais estabilidade no relacionamento. Para outros de vocês, como existem alguns aqui querendo terminar o relacionamento, é bem possível que após o término vocês acabem direcionando o foco mais para a área profissional e financeira. Para quem está solteiro, eu vejo que como vocês estão passando por um processo ainda de desapego e que pode haver aqui alguma perda emocional ou uma desilusão, é bem possível que vocês acabem também direcionando o foco para a área profissional e financeira. Porque eu vejo que alguns podem estar realmente interessados em mudar a própria vida e pode ter relação com mudança de residência mesmo, mudança de cidade. Então existe uma maior dedicação aqui para organizar as finanças, para mais empenho aqui no lado profissional, justamente por conta dessa intenção. É isso, eu espero que eu tenha ajudado e nos veremos numa próxima previsão. Até lá!